Olá, eu sou o William. Eu, o Júnior, e esse é o 5º episódio do Papo G. Um podcast que promove um bate-papo descontraído sobre os principais acontecimentos do mundo, destacando temas ligados à diversidade, inclusão e cultura pop. Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que acabou de dar o play, e informar que também estamos no Instagram e Twitter, pelo @podcastpapog. É isso aí. Segue a gente por lá e não deixe de nos mandar os seus comentários sobre cada episódio. O Brasil está vendo, hein? Quem nunca ouviu esse bordão e logo se remeteu ao maior reality show do Brasil? Todo início do ano temos uma nova edição do programa que até então vinha sofrendo uma queda brusca em sua audiência. Mas espera, estamos em 2020 e a Globo promete uma edição comemorativa com uma grande novidade. Pela primeira vez, famosos disputam ao lado de desconhecidos o grande prêmio. O resultado foi sucesso imediato, e com o novo coronavírus se espalhando pelo mundo, colocando grande parte do país em quarentena e ocasionando inclusive o cancelamento das novelas e dos campeonatos de futebol, a 20ª edição do BBB entrou para um outro patamar. No auge da distopia em que vivemos por causa do isolamento social, passou a ser ainda mais interessante opinar sobre a galera confinada na TV. Não por acaso, além da audiência no topo, o programa conquistou o recorde de participação popular com mais de 1,5 bilhão de votos, apurados no paredão protagonizado por Prior e Manu Gavassi. E hoje o Papo G apresenta o seu primeiro episódio especial. Iremos falar sobre os principais acontecimentos e tretas do programa, relembrando os piores e melhores momentos da 20ª edição do Big Brother Brasil. Pega um cafezinho ou um drink e vem participar dessa conversa com a gente. Eu acho que a gente já poderia começar essa parte do programa já cantando a abertura com Paulo Ricardo e tal. Como é que você... Mostrar os dotes já. Mostrar os dotes, sim. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Desculpa, Bom, pessoal, e é isso. A gente está convidando aqui, nós convidamos, né, um casal de amigos nossos que super entendem de Big Brother Brasil, são formados e graduados aí em Pay-Per-View e Globoplay. Daniel e Rogério, por favor, se apresente pra galera. Oi, eu sou o Daniel, estou muito grato em estar aqui e ter recebido esse convite foi uma maravilha. Emocionadíssimo, falou de Big Brother, já tô super dentro, dou um grito de Inês Brasil, me chama que eu vou. E é isso, não tenho vergonha de falar não, adoro Big Brother. É isso, então assim, nós vamos aqui dividir as nossas opiniões, é claro que você pode ficar à vontade para comentar aí na descrição desse vídeo, né, colocar seus comentários lá, concordo, não concordo, e a gente vai chegando aí a um denominador comum ou não chega em denominador nenhum, né? Porque em quesito de Big Brother a gente tem opiniões próprias e o que é meu ninguém mexe. Exatamente, diversas e não entra aqui não que a gente briga. Você vai pra Chipa se você falar. Exatamente, volta logo pro quarto branco, né? Mas me diz uma coisa, que é primeiro pra gente começar aí o rolê. O que vocês acharam dessa novidade aí de dividir a casa entre anônimos e famosos? Então, eu achei muito bacana ter essa parte dos famosos, porque acabou que o programa já começou com audiência, já começou com um up, porque essa parte de influenciadores, eles terem esses seguidores de fato, eu acho que deu uma popularidade pro programa sim, no sentido de já começar com audiência boa, porque o programa Big Brother nada mais é do que você começar a assistir pessoas anônimas, né? Você vai aprendendo depois você vai aprendendo a gostar delas, mas até você começar a gostar, você, né, precisa assistir, realmente ser... Criar uma afeição. Exatamente, você precisa assistir muito, então assim, muitas pessoas que estavam ali tinham seguidores de fato, eu não seguia todo mundo, e ainda não sigo todo mundo, mas alguns eu passei a seguir realmente por conta do programa. E você, Rogério, o que você achou disso? Então, aí que eu acho uma questão, na verdade, quando essa edição ela vem de uma edição muito ruim, que foi a de 2019, né, que foi praticamente, passou batido na TV, na verdade veio de uma expectativa, né, com essa coisa da presença de famosos, então foi especulado pessoas que realmente eram famosas já, e aí né? você já teve um impacto.
O que já você teve achou aquele, da seleção? então, já teve aquele, o começo já foi aquela coisa de expectativa versus realidade, porque se cogitou Ana Paula Renault, Jojo Todinho, pessoas que realmente, A Ana Paula, ela foi Big Brother também. Foi. sim, Mas vocês cogitaram também a possibilidade de ter ex-participantes Sim. na casa de novo? Porque acho que Sim. eles já fizeram isso, não foi? O Marcelo Sim, Dourado. da vez Dourado, mas foram 2. Mas essa edição chegou a ser cogitada também, metade da casa ser só ex-participantes. Entendi. houve essa questão. Eu, particularmente, quando vi, não conhecia ninguém, só o Babu. Eu conhecia a Manu Gavassi Não. e o Babu também. Todos muito, a Manu muito de nome, de ouvir falar, o Babu porque assistiu os filmes, Uma mas delas também, né? pra mim foi aqueles famoso quem, né? Mas, ok. Eu só conhecia de fato o Babu, a Manu, e eu acho que eu segui a Rafa já também, por algum Rafa motivo. Kalimann. X. Entendi. E aí, nessa questão, vocês acham que teve um impacto muito grande? Porque logo no começo, você viu que a eliminação começou a acontecer com os famosos, né? E vocês acham que tinha essa questão de vantagem e desvantagem por conta dos anônimos? Não, o Chumbo, ele já saiu querendo, ele já entrou querendo sair. Foi, teve aquele clima meio tenso logo no Sim, eu começo. tive as falas dele, o jeito com que ele se portava, tava muito nítido que ele entrou, mas já tava numa vibe de querer sair, já entendeu que ali não tinha nada a ver com ele, ele é de um rolê de praia, de natureza, de vida free, então essa parte deles, eu acho que é uma coisa que o Boninho arriscou muito em convidar pessoas que talvez não precisassem tanto de dinheiro e até quando elas iriam aguentar aquela pressão de que um anônimo aguenta. Né? Foi um risco muito grande, né? Porque quando a gente convida um famoso para entrar num programa desse, o nível de exposição ele é muito alto. É o que as meninas comentaram por diversas vezes. Nossa, a gente arriscou a nossa carreira vindo para cá. Porque tinha-se a possibilidade, sim, dessa participação da U+ na carreira deles, como também ser o fiasco da carreira deles, né? A gente tem grandes polêmicas aí envolvendo os famosos que podem, inclusive, ter impactado na forma com que o público dessas pessoas aqui fora viam esses famosos e agora passaram a ver depois da passagem deles pelo programa, Exatamente. E nós vimos isso acontecer, né? Com Boca Rosa? Com Boca Rosa. Sim, sim. Na questão de número de seguidores. Ela já entrou com um número muito grande, né? Já 8 na casa milhões, dos não foi? milhões. Sim. E você viu ela ganhar muitos seguidores, mas depois você viu ela perder muitos seguidores também. Tudo isso ela ainda dentro da casa. Então, eu acho que sim, era um risco. Eles estavam cientes desse risco que eles estavam correndo em colocar o rosto ali, né? À prova de todas as situações. Do julgamento. Do julgamento, né? exatamente. E você acha que o fato dela ter saído logo no início do programa foi algo legal? Porque se for parar para olhar, a forma com que ela estava conduzindo as coisas lá dentro e a relação que ela tinha com as pessoas mais prejudicou do que ajudou a carreira dela. Eu acho que foi até o momento exato para ela sair. Sim, eu também fiquei porque senão acho que teria piorado, sim. Porque já vinha da parte dos meninos, que ela tinha, né, ficado do lado deles, de fato. Depois a gente vai entrar nas polêmicas ainda. Mas já falando dela, eu acho que sim. Eu acho que se ela tivesse ficado um pouco mais, eu acho que teria sido até pior mesmo. Prejudicial. Sim. Porque eu estava comentando sobre isso, porque quando a gente para ver a questão de estar no Big Brother Brasil, tem muito aquela coisa de que você pode estrategicamente pensar numa forma de se portar lá dentro, com qual o ator ou atriz você vai interpretar. Uhum. Isso a Gabi foi muito julgada, né? Desse jeito. E tem também aquela questão de que, tipo, se você entrou com a ideia de que você vai seguir essa linha de raciocínio, essas atitudes, e isso não condizer com quem você é de fato, a máscara ela cai, tipo, na primeira, segunda semana ali, você já vê que as pessoas já entregam quem elas são de fato. Se isso para um anônimo já é uma preocupação muito grande, né? Sim. Qual personagem de repente ele vai ali assumir? Imagina para eles que em tese eram influencers, né? Até por conta dessa questão de perder seguidores e tal. Eu acho que a Bianca se perdeu entre ser de verdade e fazer um tipo. Eu acho que ela não conseguiu dosar. Por isso ela... eu acho que aquele momento que ela se aproxima dos meninos, né, já da polêmica, é justamente essa divisão aí. Uma parte dela talvez entendia que ela deveria se afastar para não se queimar aqui fora, mas a outra era o eu dela, entendendo que dane-se tudo, vou ficar porque é com quem eu me identifico, com quem eu fico mais à vontade. Então acho que talvez um dos motivos que levou ela a perder seguidores, a se queimar e ser preterida lá no paredão foi um pouco isso. As pessoas se dividiram em entender se ela estava sendo de verdade ou realmente muito artificial. Eu, particularmente, achei que ela estava muito artificial.
Ela começou logo no início com uma estratégia muito parecida com a da Manu Gavassi, né? Eu lembro que os looks dela, que ela vestia em dias de programa ao vivo, era o mesmo look que ela postava fotos no Instagram e tal. Teve uma galera meio... Exatamente. Ela ainda tinha uma parte de marketing quando ela entrou, né? Ela entrou muito focada nisso. Não que a Manu, né, não tenha também entrado nesse sentido de meio que também... Sim. Porque assim, Manu Gavassi, ela já era conhecida? Já, mas por todo o Brasil? Não. Né? Manu Gavassi, a estratégia dela é meio que um case de sucesso, né? Exatamente. E eu achei super válido para ela no caso, porque ela entrou realmente num programa que tem um alcance surreal. Porque assim, é um programa que entra em toda casa, toda noite, né? 7 vezes por semana e ela falou, não, é isso que eu preciso. Se a visibilidade, né? Se a visibilidade que eu quero, é isso que eu preciso, é esse programa. Talvez ela tenha levado um pouco na brincadeira de fato, mas depois ela viu que ficaria mais sério. Quem? A Você Manu. falou Manu? Sim. Eu acho que ela entrou realmente assim, se der certo, bem. Ela chegou a comentar em um dos programas que ela fez mais de 130 vídeos. Eu vi. Foi? Maluca. Mas você vê o Instagram dela, é isso, Sim. né? Gente, mas assim, eu tenho que falar. O formato com que ela vem conduzindo as coisas, ela tinha tudo para ser uma patricinha metida, mimada, riquinha e insuportável e nojenta. E ela usou tudo isso ao favor dela. Tipo, ela não escondeu em nenhum momento que ela tinha parte dessas do que eu acabei de falar, mas ela foi uma pessoa sincera, extremamente coerente com o posicionamento dela, o que ela achava das coisas. Eu vi que ela conversava muito com todo mundo e tentava colocar sempre a pratos limpos toda e qualquer polêmica que tinha no meio da casa. E assim, aqui fora, a visão que a gente teve sobre a administração do Instagram dela foi algo surreal. Sim. Eu lembro que teve uma vez que acho que ela ganhou líder, não foi? Quando ela foi líder, que aí teve aquela galera comoção no Twitter dizendo posta logo o vídeo da liderança, porque de fato ela não tinha sido líder o programa inteiro, então a galera queria saber o que era que ela tinha gravado para o dia que ela foi líder. Não, e assim, e maravilhosos os vídeos, né? Assim, que você assiste, meu Deus, assim, são pequenos vídeos, mas assim, que fazem toda a diferença para quem está realmente vendo a questão, por exemplo, do Instagram, né? Vamos colocar nesse sentido de marketing mesmo. Ficou super legal, porque parece que ela saiu do programa, foi lá, gravou o vídeo e voltou. Exatamente. Tem toda essa conexão. E é isso. Então vamos falar agora das eliminações. A gente terminou já falando sobre algumas coisas que aconteceram durante o programa. Não se acanhem, se vocês quiserem, enfim, falar sobre qualquer outro tipo de coisa, a gente só para vocês entenderem, a gente preparou aqui uma ordem de eliminações até a última saída, que foi a da Mari, foi isso? Exatamente. E aí a gente teve primeiro a eliminação do Chumbo, que foi contra a Bianca, logo no começo, a Boca Rosa. E aí a gente chegou a falar que ele não estava muito satisfeito com a estadia lá no programa e saiu. Não foi alguém, acho que não foi ele foi uma pessoa que nem teve destaque nenhum. Eu nem me lembro, para falar a verdade. Na minha cabeça, o programa começou desde a saída do Patrick. Mas é sempre assim, né? Ninguém lembra do primeiro eliminado. Ele veio de um monstro, né? Com o Adson. Ele teve um monstro? Teve. Foi o primeiro monstro, né? Foi ele e o Adson. Então teve essa visibilidade aí, só que aí ele já começou a espanar por conta do monstro, né? Sim. Ele já tinha aquela sensação ruim de estar lá e já começar com o pé esquerdo. E aí que veio toda essa fala de não quero ficar, vou desistir, vou sair fora. Isso aí desencanta, né? Foi só você, quer dizer, foi só vocês também tiveram um ranço logo inicial com todo o elenco masculino dessa edição? Todo. Sem exceção. Gente, mas como não vou falar todo porque eu tinha um carinho. Desculpa a Sandy, gente, aqui no fundo, que ela se emocionou. Ela também compactuou dessa. E falou de macho escroto, Sandy já se manifesta. Não, eu tinha um carinho pelo Babu, então assim, mas todos eu realmente. Todos eu. Demorou, né? Sim, mas o Babu ainda estava ali meio que excluído. O Babu era neutro, né? Sim. A nossa opinião sobre o Babu era... Eu acho que vai muito da aparência dele. É aquela coisa que dá vontade de você apertar, carinho e paizão. Sim, e Timaya. Vinha muito afeto ali em decorrência da presença dele no programa. Eu acho que você já cria um carinho por ele logo de cara. E a questão da idade, de ser ali talvez o mais velho, de ser talvez desfavorecido em provas que exigem condicionamento físico. Então,
acabo me apegando a isso Foi também. uma das né? primeiras provas, foi aquela que Sim. teve de encher o copo do Burger King. Sim, foi. foi uma condição. Nossa, que ele foi uma das primeiras pessoas Não, que se eu assistiram. sou ele, eu mesmo não. Se eu tô ali naquela prova, é uma prova que se fosse de resistência eu já nem começava. Eu já ia ferrar minha panturrilha, minha coluna. Mas tem muito um ponto de vista das pessoas que estão do outro lado, porque assim, nossa, mas não vai nem nem tentar. tentar, né? Tipo, Sim, não dá pra tem contar isso. com ele. Sim, Não vou nem tentar. sim, sim. Então, assim, é bem complicado. E aí, logo na sequência, saiu o Patricks, que teve aí a polêmica, não foi? Teve acusações aqui fora. Vocês chegaram a investigar um pouquinho mais sobre isso? Não, sobre a acusação, não. Eu só peguei a parte mesmo do ódio, porque assim, esse Big Brother eu comecei mesmo da segunda semana pra frente. Entendeu? Então, quando eu peguei, já tava essa polêmica do Patrick, não sei o quê, mas assim, eu ainda tava, né, no começo mesmo. Eu não cheguei a pegar essa parte mesmo. Só peguei Teve algumas acusações. do ranço mesmo. Já cheguei no ranço. Que quando a pessoa tá exposta, né? Às vezes as coisas tomam proporções Muito maiores. que nem sempre são as reais, né? Mas sim, houveram, né, relatos de que ele teria assediado, até relatos, eu acho, de agressão, salvo engano, né? Eu não cheguei, eu não vou aqui dizer, porque eu também não sim. investiguei muita coisa a fundo. Então, mas aí é que o pessoal especulou, né? E ele vinha de toda aquela história, né? Porque ele sofreu assédio, né? Ele tinha uma história de ter sofrido assédio sexual de treinadores lá em relação à ginástica olímpica, né? Que ele faz parte. E aí teve uma questão, inclusive, que ele pegou nos seios da Bianca, não foi? Durante uma festa, e aí uma câmera mostrou, o Twitter bombou, a galera falando, já tava tendo essas acusações dele, aí depois todo mundo começou a colocar fora Patricks, e ele nem tava no paredão ainda, acho que acionaram ele no confessionário e tal, e perguntaram pra Bianca, inclusive, se ela tinha se sentido aliciada, né, durante a festa, e ela falou, não, nada a ver, saiu a parte, inclusive, dela no confessionário informando que em nenhum momento... eu achei até bacana a forma com que o Thiago conduziu essa situação, porque ele falou, eu não sei se você se lembra tudo que aconteceu na festa de ontem, se lembra? Ela, lembro. E aí ele foi perguntando, você lembra que você dançou com fulano? Você lembra que fulano te abraçou? Você se sentiu em algum momento? Nananã e tal. Nananã é ótimo. Nananã é ótimo. E aí ela coloca lá que ela não foi, não se sentiu em nenhum momento... Enfim, não viu nenhuma segunda intenção nele, só que a galera aqui fora já estava tocando fogo no parquinho. Mas o pessoal aqui fora já estava tocando fogo no parquinho porque era uma consequência de tudo que estava acontecendo. Porque aquela situação é uma questão bem complicada. Porque se você olha a foto, a cena em si, você é levado a crer que realmente ele está pegando nos seios dela. Só que se você vê o contexto, né, dele... Era uma coisa meio dele tentando alongar ela, chacoalhando ela para ela voltar, porque ela estava meio que se perdendo. Você também começa a pensar que não teve um interesse dele pegar nos seios dela. Foi o jeito que a coisa foi desenrolando. Só que assim, aqui fora a gente já estava com um ranço tão grande, de toda a escrotice, de todas as falas, de tudo. Então, aquilo lá falas, foi trejeitos, andados. Sim. Eu não gosto de você. Não tenho confiança em você, para mim você é incoerente. E é isso, terminou que isso impulsionou muito a questão do paredão dele. Eu acho que foi um paredão épico, por quê? Porque tava toda a casa achando que seria o Patrick eliminado. Não, seria o Adson. Que foi o Adson, foi isso mesmo, que aí o Patrick foi eliminado e todo mundo ficou sem entender, não é isso? Ficou de queixo caído. Porque logo depois do paredão deles, teve a entrada da Ivy e do Daniel. Isso, depois que o Patrick saiu. Depois que o Patrick saiu. Foi depois que o Patrick saiu que teve a entrada do Ivy e do Daniel? Foi que ele ainda falou que o Adson tinha falado, o que não tinha falado. Tava explicando sobre os meninos, que era todo mundo um bando de macho escroto. Foi depois que o Patrick saiu. Entendi. E o que vocês acharam da escolha? Assim, vamos o antes Ives e Daniel dentro da casa e o pós Ives e Daniel dentro da casa. Porque, tipo, até na Casa de Vidro eu também torcia por eles dois. Sim. Vocês acham que... Pra falar a verdade, eu não consigo nem me lembrar de quem eram os outros participantes, porque dentro da casa mesmo eles não pareciam ser pessoas tão... que se destacavam, né? Não, mas o Daniel é irritante. Mas dentro da Casa de Vidro ele não parecia tão irritante. Mas ele pisou lá dentro e ele já começou a me irritar. Outra pessoa entrou ali. A forma com que ele conversou com as meninas, eu falei, esse menino tem algum problema?
Porque ele não conseguia falar direito, era tudo gesticulado e aquele sotaque parecia que era Então. forçado. Você, Fih, sabe que tem polêmicas aí atrás desse sotaque. Já teve vezes Ah. dentro da casa, inclusive, que ele falou sem sotaque, né? Ah, então, mas... E Tem uma inclusive, teoria eu da acho que conspiração. trocaram o Daniel. O da Casa de Vidro era um outro Daniel de fato. Porque ele não tem um irmão gêmeo. Tem. Então, quem entrou foi o outro. O da Casa Será? de Vidro era outro. Nossa! Cabe aí a investigação. Pensei Sim, nisso. Justificaria, eu acho. Justificaria. Nossa, mas a gente... Polêmica. Mas isso foi confirmado? Que é isso, foi nada louco. Mas eu falo assim, no sentido de tipo... como é que eu devo falar, meu Deus? Eles são idênticos? São idênticos mesmo? Não sei. Se é São Paulina e idênticos. Paola. Paulina, Não. né? São idênticos. Eu sei que ele apareceu lá na Casa de Vidro com os cartazes, e vamos falar dos cartazes, é claro que isso Sim. na linha cronológica Tem uma dos soma, acontecimentos. uma soma importante. É um dos fatores que de fato que de fato impactaram no andamento do programa. Eles receberam aí os cartazes de todo mundo falando que o Lucas tinha falado que só não comeria Mari porque não estava com fome. E aí falaram lá da ordem de eliminação que eles teriam, né, qual era o esquema que eles tinham que passar. Eu acho muito engraçado que depois que começou a sair as reportagens e as fotos dessas pessoas com esses cartazes, saiu uma pessoa que falou assim, olha, se vocês não entregarem o recado, nós eliminaremos vocês. Lembre-se de quem elimina vocês. Somos nós. nós. Gente, eu disse assim, Maravilha. meu pai do céu, e essa responsabilidade aí, porque de fato... Porque eu realmente não saberia se eu ia falar ou não. Tem muita gente que falou que achou que eles falaram da forma errada, né? Mas falaram. Não, Primeiro. sim, claro, lógico que falou, é óbvio. Primeiro, gente, deixa eu só me apresentar aqui. Vocês ouvirem uma risada de fundo, uma piada que depois vem o eco, eles replicam no microfone. É que eu tô de canto aqui como um ouvinte, né, que não assistiu toda a edição, mas enfim, que tá aqui participando de alguma Mas forma. tá focado agora no final, Tá né? focado. E daqui a pouco ele pode até entrar em algum momento aqui e chegar e fazer alguma pergunta muito sábia com um ponto de vista externo, né? O Júnior ele pode não ter assistido o programa, mas ele traz umas perguntas que faz com que a gente reflita de uma forma fora do comum. Enfim. Mas aí, no caso, essa questão o que você acha, como deveria ter sido, na sua opinião, a forma com que eles passaram as informações pra galera dentro da casa? Ah, não. Assim, ou você fala ou você não fala. Então, Mas eu acho que se eles não falassem, eles seriam eliminados na primeira ida. O jeito de falar. Por exemplo, a Ivy chegou lá e falou, normal, o que tinha que falar. Eu acho que ali o desafio para eles era entender aonde eles talvez pudessem falar alguma coisa que causasse até uma expulsão para eles, né? Sim, porque você teve vê que eles falam olhando para cima, cima, esperando. teve a presença do Exatamente. Boninho lá na Casa de Vidro, né? Mas o que me irritou era as caras e bocas do Daniel falando umas coisas sussurradas, e era por isso que eles eram advertidos, né? Porque lá você não pode sussurrar nada, você tem que sempre falar de forma que seja Que o audível, microfone né? capte a informação. Faça a captação. E ele não sabe conversar, né? O que é Mas mais agoniante. Tinha que jogar tudo mesmo, tinha que falar. E a advertência do povo foi real. Se eles não falassem, eles iam criar sobre si um ranço absurdo. Para o primeiro paredão, eles iam E assim, vazar. sabe o que acontece? Eles iam criar... Não, eles conseguiram criar Não, mesmo mas aí foram outros motivos. conseguiram né? uma proeza de que assim, ó, falei, não vou correr o risco de ser eliminado pelo público porque eu falei, mas aí cometeram uma sequência de atitudes. Não, mas assim, o que mais me marcou, que pra mim foi muito nítido desde o começo, a aproximação interessada Na Marcela. Marcela, sim. Gente, vocês têm... Eu tive a impressão de que Marcela seria a ganhadora dessa edição. Com certeza. Acho que é Sim, unânime. Todo sim. mundo dizia. As conversas, jeitos, andados, tudo dela, pra mim, Fala era de... sensatíssima. Isso. Ela tinha eu acho que ela regrediu tanto depois da Sim. entrada dele. Ela tinha uma conversa tão madura com as pessoas, bem inteligente, eram uns papos legais. Depois que ele entrou, ela ficou tão... Desculpa o termo, gente. Bocó. Ela ficou tão diminuída. Mas apaixonadinha, né? Esse foi o problema. O amor acabou. Nossa Senhora. Gente, não amem. Não amei. Foquem no 1,5 milhão. Aí pronto, ele se aproximou lá dela e terminou desestruturando e, tipo, não tinha como defender ela de jeito nenhum, né? A galera... Tanto é que uma das coisas que fizeram na eliminação dela foi que assim, já tiraram o filho, agora tira a mãe, né? Tira, mas não tem como ficar aqui fora. Mas sabe o que eu acho legal dessa edição, e principalmente para quem não estava acompanhando efetivamente, é a virada de jogo que acontecia. Então, em determinado momento, vocês só falavam na Marcela, que a Marcela ia ganhar, tal, não sei o quê, e de repente a Marcela virou uma vilã.
Teve um momento em que o Patrick era o vilão, mas aí depois ele passou a ser mais aceito. E assim, o jogo foi rodando. E eu vi um tweet muito interessante que ele falava o seguinte: imagina você em uma casa 3 meses. Você ia conseguir ser plenamente coerente e só acertar? Não ia. E essa é que é a complexidade do negócio, né? Com certeza não, né? Assim, eu acho que lá realmente é esse esquema que já vem estruturado para você se posicionar e fazer cada semana ser um mês, ser um ano lá dentro, entendeu? Porque cada semana te pede um posicionamento diferente. Desculpa a batida na mão, gente. Não, mas tem que ter emoção no negócio. Manifestação de vontade. Um panelaço aqui do nada. E aí, com a entrada do Daniel e da Ivy, que aí eles meio que esclareceram pra galera, né? Gente, não se preocupem, o Watson não saiu no último paredão, mas ele é o próximo. E aí eu acho que é quando começa a grande sacada do Pyong e que ele se torna a pessoa mais estrategista da edição do programa e talvez de todos os programas, que eu não me lembro, não me recordo de ter também, um outro eu não me recordo de participante. outro participante que jogasse tão bem. Sim, e de forma aberta. De forma aberta, Sim. que estava jogando, que estava fazendo contas, que queria a sua cabeça, que ia lá e falava com você, ó, no próximo paredão eu quero que você saia. Então acho que Teve um participante que foi o Jean, eu não lembro qual foi o BBB. O Jean que ganhou, Jean Willis? Não, era um outro que ele tinha alguns traços orientais, eu não lembro dele, mas era Jean. Ele tinha uns traços orientais que também ele era era extremamente inteligente, ele fazia mexia algumas peças para dar certo a favor dele, e ele foi considerado um grande jogador, né? Na realidade, algumas edições, não todas, né? Porque a última, igual você falou, a do 19 foi terrível. Mas a que do não 18, era pra ser, né, Dan? Porque, exatamente. tipo, a gente teve aí a presença de várias pessoas icônicas na edição passada que poderiam sim fazer do programa um programa representatividade, exatamente. mas não souberam. Não souberam. E ficou naquele lance, vamos ser Muito amigos faz pra amor. sempre. Né? Aí não rolou. O programa foi realmente um fiasco, tanto é que o que essa edição está tendo de bom de ampliar o programa, de jogar episódios para frente, no outro teve que cortar, né? Sim. Acabou até antes. Mas o outro programa, em 2018, também teve um jogador muito bom, que foi o Diego, que foi na época da Gleice. Sim. Ele era também um muito jogador, assim, só que ele não jogava influenciador, né? Sim. Ele era influenciador, ele conseguiu ter a Patrícia como capacho para esticar o braço dele de persuasão na casa, mas ele foi muito inteligente também, porque ele fazia as contas, ele quase que nem o Pyong, ele conseguia antever para onde estava caminhando o voto da pessoa. Exatamente. E aí, com a entrada dos meninos, aí eles avisaram para todo mundo, né, que o Watson ia sair na sequência. E aí, enfim, teve a questão das agressões do Watson, né, que ele chegou a agredir a esposa, teve muitos comentários. Pra falar a verdade, acho que esse foi um programa em que saiu muita coisa sobre os participantes depois que eles estavam lá dentro, né? Tipo, não foi um nem dois, teve muita extória do Prior, do Watson, exatamente. do Antigamente Patrick. era uma nude que vazava. Exatamente. Nossa, gente, eu saudades. Exatamente, o Lucas estava aí. Falando em nudes, uma pergunta importante. A do Jonas vazou antes ou Vazou quando durante? ele entrou. Assim que ele entrou, vazou. Então foi estratégico. Foi a primeira Manu, foi Jonas. Entendi. Manu Gavassi e Jonas aí, ó. E aí, pronto, teve a eliminação do Watson, ele inclusive foi pro paredão contra o Prior, né? Saiu. Antes do Watson sair, teve aquela grande polêmica que foi a galera se juntando lá pra atingir as outras meninas, né? Teve a conversa lá com o Lucas, que eles iriam, de fato, tentar seduzir a Mari e fazer com que elas terminassem ficando feias, né? Na verdade, essa ideia foi do Adson, né? É o Adson que cogitou essa ideia de talvez com os meninos, né? Mas aí tem aquela cena icônica do Lucas falando com o Patrick, falando assim, queimar pra... né? Que aí ele fala, o meu maior dom é a dança. Ele vai dançar, né? Ele sai se jogando que nem parecendo uma lacraia. Vai lacraia, uma batata. Meu, aquela cena é muito vergonha alheia. Nossa Senhora. Você fala assim, a minha maior coisa é a dança. Eu só me lembro do filho do Bolsonaro dizendo que já arrastou o condomínio inteiro. Meu Deus. Temos um novo ícone da beleza. Eu até coloquei aqui, assim, uma das frases que eles colocaram aqui, ó.
abre aspas, é isso que a gente está fazendo. A gente está usando ele, o Lucas no caso, para distrair, para as mulheres cederem e as que são casadas lá fora, né? Tipo, eles falavam da Mari, tinha mais alguém que tava na A situação? Bianca. A própria A Bianca. Boca Rosa, que namorava o cara do meio. Engraçado que ela tava no meio que namorava mesmo. Que namorava. Porque acabou o relacionamento, tirou foto, acabou tudo. Acabou, gente. E a galera Mas só tivesse botaram, ficado, né? só botaram o Melim pra cantar no programa Depois depois que ele que ela saiu. Que ela saiu. Exatamente, Maravilhoso. Nem lembrava disso. Gente, e é assim de aplaudir a autoestima, né? A pessoa realmente, ela acha que ela é o grande sedutor E aí que todas saiu você saiu um viu. monte de foto falando assim, quem falou e o namorado da pessoa e a foto de Lucas, né? O de Lucas é ótimo, de Jonas, né? Maravilhoso do lado da Mari lá e quem é ele do nada. Mas bem lá dentro a pessoa tá na seca arrancando o reboco com Mas dente, ali né? tava na terceira semana, gente. Não, né? Né? Não, é a terceira semana. É a terceira semana. Não, porque foi antes do... Chumbo, Patrick, aí depois saiu o Adson. Na segunda semana. Ainda Enfim. não dá pra... Enfim. E aí esses foram... A gente começou com a eliminação, um paredão duplo com Chumbo e Bianca, depois foi o Patrick, que foi triplo, não, foi quádruplo. Patrick, Adson, Pyong e Babu competiram aí o paredão. Depois veio o Adson, que foi contra o Prior e terminou saindo. E aí começou o mata-mata. Eu lembro que teve uma fotinha aí que o povo postou no Twitter, né? Com a foto dos 5 e tinha a ordem cronológica ali de quem deveria ser eliminado depois de quem. Não, sabe o que foi bacana nessa questão? Foi a questão, e aí talvez o Júnior, que acompanhou mais pelo Twitter, possa falar alguma coisa. É realmente toda a discussão que teve sobre o machismo estrutural e tal. Porque realmente tinham coisas que não é que o cara estava falando porque ele queria ser machista, né? Mas eram falas que a gente não percebe que está sendo machista. Por exemplo, essa coisa de falar, é para casar. Às vezes as pessoas não se tocam que isso é uma fala machista, que é uma fala de inferiorizar a mulher e tudo mais. Então, quando eu olhava para a pessoa do Adson, tinha muito essa reflexão, né? De um pouco de ignorância, de um pouco de alguém que veio de um meio que é realmente extremamente machista, estruturalmente falando. Sim. E aonde ali naquela zona teve realmente atitudes machistas de intenção, de querer, de vamos fazer isso para menosprezar ela porque ela é mulher e tal. Isso, e uma coisa que ele foi muito julgado também, não foi nem sempre das palavras, né, que ele usava para falar das meninas e tudo mais, e também dos olhares, né? Ele já foi muito julgado por conta de como ele olhava para as meninas, né? Já com aquele olhar de, sabe, vou te comer. Eu acho que os olhares foram até piores, né? No Sim. caso dele, porque ele tinha realmente... E tem cenas, né, deles lá na jacuzzi, as meninas passando, e ele olha com aquele olhar de muita maldade. Sim. Eu me senti agora aquelas meninas assim, e na internet, Júnior, o que o pessoal tá falando? A Ana Clara, né? A Ana Clara do Rio Show. Vocês estão em qual semana? Só A saída do terceira. Adson. terceira semana, e nós estamos com 30 minutos, então eu acho que em 5 horas a gente conclui. A gente vai concluir isso daqui. O importante é falar. Entendeu? Não tem problema, Entendeu? tem memória suficiente. Me convidaram para falar do Big Brother, não me deram tempo. Só um adendo aqui. A garota da internet já volta, viu? Garoto do Não me blog. delimites que eu não sou município. Nossa, não me deu limite, isso tá ótimo. Teve aí, no caso, em sequência foi a saída do Lucas, né? Que fez todo o Aue. E aí a gente veio com... Teve a discussão nesse mesmo momento da Boca Rosa com a Rafa Kalimann, na festa. De coisas aqui de fora, né? Elas já tiveram treta aqui fora. Sim. Não sei que treta foi essa, eu acho que foi uma treta bem idiota, bem fútil. Também não. Foi. Você me viu na festa, eu até coloquei aqui que viu na festa que aconteceu anterior ao programa, que aí Bianca ela fala assim, não Foi. preciso de aceitação de nada para ter meu business. Foi meio que a Rafa tinha ignorado ela em uma Um festa, evento. em um evento aqui fora, que, sabe, fez pouco caso. Foi basicamente isso, ela levou essa treta lá pra dentro por uma mágoa X do ego dela. E é uma coisa que o próprio Thiago, ele faz a apresentação dessa situação falando que é uma coisa muito específica de influenciadores. Então tem essa questão do ignorar, tem a questão que a Rafa segue a Bianca não segue a Rafa. Então tinha todo esse universo que é muito lugar de fala, né, que tá muito em voga agora, de influenciador, né?
E é engraçado que eles colocaram, uma das novidades que colocaram no programa foi lá o termômetro, não, como é que eles colocaram? Feridômetro. Feridômetro. E que, querendo ou não, inicialmente era algo besta, mas se tornou o protagonista de muitas polêmicas. Mas nas outras edições sempre teve queridômetro, até difícil falar. Mas é que nunca se deu importância. Não sei se vocês se reparam, nas outras edições, sempre quando aparecia o nome do participante, sempre tinha lá, aparecia um coraçãozinho com uma quantidade de números. Que antigamente... Mas eles mesmos se votavam. Eles se davam corações. Agora tá mais polêmico, né? É que agora tinha o vômito, feed. banana. O que ficou melhor nessa edição é o feed, onde as pessoas conseguiam visualizar as avaliações dela. Nas outras edições eu acho que não tinha essa exposição do queridômetro, mas ela se era julgava algo assim. que você fazia lá no confessionário e só aparecia lá na TV. Não aparecia pra eles, é isso. Só aparecia pra nós. Exatamente. Você entendeu? Então, aparecia lá o fulano e aí tinha lá 4.5, 4.7, sei lá. Mas o que eu tô falando, de fato, é que isso se tornou um marco no programa porque aparecia pra eles. Tinha diversos momentos que eles iam pra frente da TV lá, do telão, pra saber como ele tinha sido avaliado. Tanto é que no final de cada eliminação saía lá o compilado, né? Gente, para as pessoas carentes isso é péssimo. Por que você não me deu coração hoje? Por que você me deu vômito? E as pessoas tendo que dar satisfação. Porque eu quis, acabou. Gente, é um emoji. E teve gente que contava, né? Eu recebi 5 corações hoje. 5 de fulano, batendo ciclano. Eu preciso saber quem me deu. Fica fazendo as contas de quem deu o emoji pra quem. A Mari ficava cobrando satisfação. Você me deu vômito. Por quê? Vamos Mas eu nem votei eu acho. Porque a Mari, pelo amor de Deus. Ai, gente. Palestrinha 2. O pessoal da internet tá pedindo para vocês falarem sobre a questão dos grupos, porque teve um que era a comunidade hippie e como isso impactou, influenciou no decorrer do jogo. Os grupos foi assim um pouco natural e um pouquinho de sobrevivência, né? Porque depois de todo o fuzuê da questão do machismo, a comunidade hippie se fortificou por conta daquela causa que eles abraçaram, né? Eram as mulheres e o Pyong, né? Mas aí o Daniel, o Golden Retrieve, a Bianca ficou lá, a Ivy ficou lá, e aí se excluíram Fly e a Bianca Boca Rosa, a Mari era não sabia flutuante, ficava flanando entre os dois grupos, aí você tinha o grupo dos machos escrotos, mas era um caminho natural. Depois daquele rolo todo, tirando o Mari, tirando o Vitor, que era outro também que ficava ali falando entre os outros grupos. E assim, gente, tem sua mãe. E a criação dos grupos foi natural, né? Era quase que obrigatório, não tinha ali. Porque a questão não se resolveu, né? Você teve a briga, ninguém assumiu nada, eu não falei, eu não falei, e aí a divisão foi obrigatória. E o grupo acabou ficando muito forte, até na visão deles mesmo, porque viram que não estava tão errado, porque as pessoas, né, começaram a sair de fato, e eles falaram assim, não, é aqui que eu tenho que ficar. Foi comprovando, né? Foi meio que comprovando toda aquela situação, e aí o grupo ficou um grupo realmente grande, né, na quantidade de integrantes ali do Big Brother, mas eu acho que para uns foi conveniência mesmo, tipo, Daniel e Ivy acabou de chegar, opa, já sei que aqui é o lugar que tá mais forte, que o Brasil tá gostando desse lado aqui. E falando sobre a entrada do Daniel aí, com essa questão do romance com Marcela, a gente tinha quase que uma história, o primeiro casal lésbico, né? Porque rolou aí meio que um affair da Marcela com a Gisele. Gisele aí sofreu horrores com a entrada do Daniel. Protagonizou cenas icônicas de choro nas festas. Também tinha um lado gay também, né? O olhar do Prior pro Daniel também. E o Vitor Hugo tentando se tirar aí também é uma coisa que a gente já vai trabalhar, né? Porque aí tem que ser psicológico. Aí é pesado, né? Um trisal imposto. Ai, meu Deus. Um trisal que nunca existiu. A próxima você está beijando ela na minha frente, você está me machucando. A próxima eliminação é justamente a do Guilherme. Falando do Guilherme, gente, que casal mais nada a ver. Você fica assim, sem entender o que aconteceu, tipo, de programas aí com relacionamentos e cenas de sexo e edredom e etc. Casais coerentes. Teve aí a briga da Fanny com a como é o nome da outra? Por conta do Diego Alemão e a Iris e tal. Aí quando você vai ver, o programa foi tão... Que foi um grande problema da Gabi também, né? Que ela não soube qual personagem ela ia interpretar. Foi que a Flor, não teve a história da Flor, né? Que ela pegou um pouco da Siri, que era Iris, no caso da relação, né? Ela pegou um pouco de uma.
Aí falava que agia de um jeito muito idiota, que foi o caso da Maria, que ganhou também uma edição lá, Sim. que ela era muito engraçada, mas era porque era espontâneo da pessoa. Sim. Entendeu? E foi isso. Acho que a Gabi não soube realmente. E convenceram vocês Não, esse casal? É um casal que não teve liga nenhuma, nem entre eles. Assim, terceiro dia já aparecia entre os dois, que não estavam se suportando. DRs 5 vezes por Promete dia. que vai casar, depois choro, não casa. Eu te amo com 24 horas de relacionamento. Pedido de casamento. Pedido de casamento. Nada a ver, gente. Olha, não. Vergonha alheia. E aquelas coisas... Vergonha mesmo. Não, E aquelas porque no coisas... caso, assim, tinha mais clima, vamos falar assim, quando ele tava com a Bianca do que com a Gabi. Sim, eu também acho que super funcionaria eles dois. Inclusive, passou, né, uma pequena retrospectiva aí no episódio, e eu até comentei com o Daniel. Na primeira cena que tem, que quando caiu o muro, a primeira cena que tem de Bianca é ela já agarrada com o Guilherme. Entendeu? Então, assim, ali sim tinha química, né? Tinha tudo. Aliás, é que se ela de fato se envolvesse com ele, ela estaria até hoje, né? Mas ninguém me engana, não. A Gabi foi uma puta de uma VTZera, tá? Toda a parte de choro, de lamentação, gente, de pelo amor de vitimismo, Deus. tudo Mas aquilo ela lá pra mim convencia foi... Nem ela eu vou mesmo. fazer Ela não convencia ninguém, gente, menor condição. E se você for parar pra olhar, ela só não saiu antes, porque ela terminou não indo pra paredão nenhum, não foi? Ela foi pro paredão logo na final, foi que o Babu colocou ela no contra-ataque. Justamente com essa justificativa. Ela não foi. Porque ela não foi ainda. E é umas que se não fosse pro paredão ia estar na final também. Exatamente. Porque até uma situação parecida. Mas só né? se esquivando ali. Exatamente. E ninguém volta. Quando você vê, a pessoa tá Já tá na na final. final. Eu acho que a Thelma tem... A gente vai chegar pra falar dos finalistas, mas eu acho que Thelma tá lá por conta desse babado aí. Né, nessa linha de raciocínio aí. E aí teve a saída do Guilherme. Primeiro contraponto. O pessoal da internet aqui subiu uma hashtag começar agora. fora do William. Olha que esse negócio de hashtag fora não sei quem, fica não sei quem, é uma palhaçada. Gente, aí teve depois do Guilherme, teve a saída do Vitor Hugo, finalmente. Maravilhosa. Teve esse trisal ridículo, patético. Acho que Gente, não é tem palavra. esquizofrenia o nome disso. Porque só ele viu o relacionamento. Gente, mas ele ficou. Ele ficou com o colar que ele tinha deixado pra menina. Ele apareceu com o colar eu não vi em nenhum momento esse colar rolou no. Quando eu me imagino dentro do Big Brother, eu penso assim, as coisas que podem acontecer que vão me humilhar pro resto da vida. O que pode acontecer comigo lá que vai me humilhar daqui a 50 anos? Acreditar que era um trisal, dormir em cima dele como se ele fosse um defunto lá na cama, com a outra velando e ele dormindo no peito. E o mais humilhante é o choro depois que o cara saiu falando, ele não deixou nada pra mim. E chora copiosamente. Copiosamente. E uma dúvida, como é que a menina encarava essa loucura dele? Ela é tão mosca morta que ela não encarava de jeito nenhum. Ela não. Não, e ela ainda motivava. Ela falava, você gosta mais dele ou de mim? Ela ficava causando. Eu acho que ela ficou na cabeça dela, ela tinha que causar de alguma forma no programa. Ou ela causava chorando, ou ela causava nesse relacionamento dizendo que ela amava do nada as pessoas, ela ficava conversando com o boneco lá na escada, ridículas cenas. Pega na mão do boneco e vamos rezar uma Ave Maria. Meu Deus do céu. Gente, mas ela... Não, vamos comentar que ela rendeu cenas icônicas também nessa edição desse programa, né? Vamos orar aqui. Vamos orar aqui. E ela chamou o Guilherme, não foi nessa oração? Sim. Vamos orar aqui às 3. Tal. E o Vitor Hugo, eu não sei se vocês viram na entrevista com a Ana Clara, que ele tem a audácia de perguntar se em algum momento ele foi favorito. O melhor cara Ele assim, dela, mas né? em algum momento eu fui favorito. Ela não responde. A cara dela é tipo assim. Mas a cara dela responde A por cara ela. dela é meio do tipo, porque eu estou passando por isso, né? É bem isso. Falando sobre a Ana Clara, gente, vamos de um adendo. Ela teve uma polêmica aí, não foi? Ela não, né? A Fernanda. A Fernanda que deixou. Fernanda aquilo, É que na entrevista com o Guilherme, ela Foi bem queria nesse fazer momento, perguntas, né? Ela queria fazer perguntas relacionadas à escrotice, que o Guilherme estava envolvido, mas parece que houve uma orientação para não aprofundar muito nesse tema. E ao final do programa, não desligaram o microfone dela e ela ficou falando, putz, queria ter feito outras perguntas, mas não podia, né? Mas antes disso ainda teve uma questão de que, tipo, teve uma polêmica na saída do Adson, se eu não me engano, e que a galera na internet já estava querendo que ela se manifestasse, porque foi ela que entrevistou, se eu não me engano.
E ela terminou não comentando nada. Ana Clara? Não, a Fernanda. E aí as pessoas começaram a subir a tag dizendo que preferia a Ana Clara entrevistando a galera no final. Mas pelo que eu percebo do Twitter, o pessoal sempre quer a Ana Clara, porque a Ana Clara parece que ela tá... E ela parece debochada. que toca pode falar? Foda-se. Tem que falar. Ela tá com foda-se e pergunta mesmo que não esteja ali muito no script. E aí pronto, aí teve a saída do Vitor Hugo e depois do Vitor Hugo a gente veio com a saída do Pyong, que eu tava comentando com o Júnior hoje, quando vocês acham que o Pyong deixou de ser um possível ganhador e passou a ser o alvo aí a ponto de ser eliminado? Pra mim foi quando ele quis ir para o paredão. Porque veio justamente, foi quando o Prior estava começando a ganhar um pouco de força. Já da visão daqui de fora eu também não entendo essa força que ele ganhou, mas ele ganhou. Pessoas torcendo pra ele na varanda. Gente, eu acho que olha o nosso presidente. Como você não entende que força? Da onde ele tirou força? Olha o tipo de pessoas. E outra, eu vi uma coisa muito engraçada também na internet na época, que foi justamente a justificativa. Gente, os héteros estão sem futebol, então eles têm que torcer pra alguém. Boa. Então eles escolheram o Prior pra isso. Mas né? vocês acham que, tipo, porque assim, teve um momento de fato que o Prior ele começou a ficar queridinho da galera. Eu acho que foi depois do Quarto Branco. Sim. Porque no Quarto Branco, uma vez que Manu Gavassi perdoou ele, e tipo, tiveram um diálogo, ela tentou entender ele de alguma forma e trouxe uma outra visão sobre ele, quando ela saiu e dizendo, eu não voto no Prior, eu acho que as coisas começaram a mudar. Mas o Prior realmente ele tinha esse perfil de vilão da Malhação. Sim. Ele era um cara que ele era o meu malvado favorito. Tinha coisas que você dava risada. Se vocês que estão ouvindo aí a gente agora, vocês vissem a cara do Rogério falando ele era o meu malvado favorito. Mas tipo um... Não. Ele suspirou. Não é nem nesse sentido. É assim, a questão dele ser engraçado... Não, assim, a questão dele ser engraçado, tinha algumas coisas dele que eram engraçadas, os memes dele são maravilhosos, do Penelão que vem morder sua perna, mas eu acho que foi um pouco isso, um pouquinho teve um momento do jogo com essa aproximação da Manu, com a aproximação com o Babu também. Os dois tiveram uma química, tiveram uma sintonia de coisas engraçadas, de falas engraçadas. Ele era muito divertido nas festas, né? Sim. Era uma das pessoas que animavam. Eram pessoas diferentes, né? O Prior da casa e o Prior da festa. Não, tinha o Felipe e o Prior. E o Prior, exatamente. Agora, a questão do Pyong, eu acho que realmente, por mais que ele tenha dado o nome de super autoestima, não sei como é que ele usou lá, ele realmente se vestiu de um papel de soberba. A fala dele começou a ficar muito agressiva em relação a você é burro, se fulano for ele sai, e essas coisas... o público entende como um desafio à nossa soberania. Quem decide é a gente. Sim. Então, quando ele cata e fala, se fulano for, ele vai sair. Então, isso não soa legal. Sim, me coloca no paredão. Como assim? Tipo assim. Teve uma hora que ele já tinha subido pra cabeça, né? Ele conseguiu, no esquema dele lá, eliminar todo mundo que precisava ser eliminado. Eu acho que ele chegou a um ponto... E aqui vale ressaltar que a maior eliminação foi do Vitor Hugo, né? 85,22. Foi o mais votado. E aí teve a saída do Daniel logo na sequência, que eu acho que o Daniel a gente já terminou comentando muita coisa sobre ele, é uma pessoa que precisa ser estudada. A propósito, saiu uma reportagem é ótimo, um Twitter. Que não deixa de ser, né? Comentário, reportagem, Twitter. Enfim, tweet. Novas mídias. Falando... Ai, gente, cheiro de café. Não é, menino? Do nada. De pedir pra vizinha. Deixa eu te falar, falando que ele de fato tinha problema. Ele tinha déficit de atenção. Ai, mas isso é certeza. Mas, tipo, isso comprovaria tudo. Se ele chegasse em casa, gente, eu tenho déficit de atenção. Pelo amor de Deus, não me rume pedras, porque eu tô perdendo estaleca. Porque nada explica ele atrás da estrutura da festa, procurando o homem. Pelo amor de Deus. Criança mimada. Sabe, criança, vou fazer o que não pode. Exatamente. Foda-se. Não, mas o engraçado é que você percebe que não é intencional. Ele não fazia as coisas, você não percebia ele fazendo aquilo intencionado. Então, mas aí cabia ele lá no confessionário, pedir uma Ritalina, né? Pra quem tem déficit de Que atenção. Rita? Ah, tá. Que Ritalina. Um fernegão. Entendeu? Gente, mas eu acho que se ele falasse, ele poderia virar o jogo inteiro. Já porque pensou se ele ele tava conta? Exato. Não, amigo. Não por isso, seu louco. Eu tô falando assim, ó. Se ele falasse e divulgasse pra todo mundo, gente, eu queria compartilhar com vocês. Tipo, eu tô
tomando muito estalecada e tal, mas é porque eu tenho déficit de atenção. Eu acho que ele iria se passar agora para o coitado, para a pessoa que seria entendido por todo mundo. Eu acho que sim. Eu acho que ele ainda demoraria mais para sair. E aí, depois da saída do Daniel, teve finalmente o paredão histórico com 1,5 bilhão de votos. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Nossa, corta para, eu comecei a assistir. E foi aí que o Júnior assistiu, aí agora ele vai entrar no podcast, vai começar a comentar. Ó, eu dei 2 gritos de tomar multa no condomínio. Foi com a saída do Guilherme no paredão com o Pyong, quando ele saiu, o berro que eu dei, e com a saída do Prió também, porque nas pesquisas, né, nas enquetes, estava que a Manu ia sair, né? Então foi muito prazeroso ouvir o nome do Prió para sair. Vocês acham que foi aí que Manu se tornou de fato um ícone no Big Brother? Sim, para mim foi. Porque eu acho que as pessoas, primeiro, ela foi para um paredão em que mostrou para todo mundo o poder que ela tinha, porque teve o envolvimento dos famosos, exatamente, uma mobilidade enorme, protagonizada por Bruna Marquezine, e aí a gente já tem uma briga fora do Big Brother, que eu acho que é válido a gente comentar sobre. Eu acho que a Manu vem pro jogo no quarto branco. Por ter tido a coragem de... Sim. Não, eu não falo do vem pro jogo, eu falo da visibilidade em si. Não, da treta com o Vitor Hugo, entendeu? Porque ali ela saiu da casinha, grosso entendeu? para o caralho. Entendeu? É ali o pessoal falou, nossa, olha só, ela não é essa safadinha, né? Ela grita, ela fala palavrão. É safadinha. É safadinha. Sim, mas eu acho que foi a partir desse paredão, sim, com toda essa polêmica daqui de fora, dos famosos se manifestando. Porque a gente teve Bruna Marquezine, Neymar torcendo por Prió, Bruna protagonizando aí a defesa da Manu. Jogadores todos foram, a Anitta já tinha entrado? Não. Anitta não tinha se envolvido ainda não. A Anitta tava na semana sabática. No quarto branco, que onde deveria ter ficado, inclusive. Não era pra fazer polêmica? O pessoal da internet tá colocando fora Daniel. Depende, viu? Se for parar pra olhar aí. Meu amor. Tem muita gente aí que tá com ele. E aí teve a saída do Prió com 56,73%. Eu achei que ele ainda seria muito mais votado. Só que com o envolvimento dos famosos, terminou que ficou um número baixo comparado a Manu, né? A Manu ficou com 42%. A Mari foi uma mosca morta, tipo, nem fedeu nem cheirou nesse paredão, porque de fato era um paredão protagonizado por 2 gigantes. Foi igual quando a Gisele foi também, naquele outro paredão que ela ficou com... Sim, foi. Esse paredão em tudo no programa, né? Aqui, ó, que ela ficou com 0,4. Gente, é porque eu não cheguei ainda na eliminação da Mari, para falar de um comentário do Thiago, mas daqui a pouco a gente chega lá. E aí teve a saída da Gabi finalmente, né? Acho que Gabi já poderia ter saído na leva logo depois que terminou de matar os meninos, tipo, tirou 1, 2, 3, 4, Gabi. É que ela inclusive, eu acho que ela poderia ter saído antes do chumbo. É que ela não brotou no paredão, senão ela tinha. E artificial, né? Eu coloquei aqui o jeito forçado de falar. E é engraçado que quando teve essas polêmicas começaram a se tornar muito mais interessantes. Essa polêmica é segunda-feira, né? O jogo da Discord. Sim. E nesse jogo da Discord, colocaram lá que ela era VTZera, inclusive até mais do que a Manu, em alguns momentos, que percebia que ela estava fazendo coisa pra câmera, inclusive aquela cena ridícula do beijo dela com o Guilherme. Na chuva, uma coisa bem, enfim, bem sessão da tarde. Logo depois da saída da Gabi, a gente tem a Marcela no paredão, né, contra a Flyslane e o Babu. E aí a Marcela sai com uma diferença de voto mínima, ambas tiveram 49%, só que a Marcela teve 0,76 e a Flyslane teve 0,18. Eu acho engraçado que a Fly ela vem numa soberba e um comportamento. Ela ganhou um poder que ela não tinha. Era tipo assim, todo mundo aqui fora dizendo assim, o meu cheiro é porque você tá indo pro paredão com pessoas que precisam sair antes de você. Sim. E o engraçado é que a Fly, pra mim, foi a minha favorita da primeira semana. Eu achava... Em nenhum momento ela não é coerente. Ela não... Não, calma. Na primeira semana, gostei. Eu falei, nossa, ela parece a Simone e Simaria no mesmo corpo. Parece que juntaram as duas no mesmo corpo. Não, tem que pegar alguém do cabelo rosa, Simone e Simaria e quem? Não, mas a primeira festa... Mas a primeira festa já me desencantou. Porque a embriaguez dela foi totalmente forçada. O negócio de beber água da piscina totalmente, assim, aí já peguei ranço ali. Já falei, nossa, já foi. Não, e era alguém que dava vexame, foi chamada por diversas vezes mijou no meio da sala. Nossa. Agora essa foi uma comida
brutal, porque ela passou todos os limites, né? Ela mijou na sala. Tanto é que ela ficou né, cabisbaixa desde quando ela foi chamada no confessionário até a sua eliminação. Ela não... Mas eu acho que a ficada de Mari durante o programa deu-se também pela parceria dela com a Flyslane, viu? Sim. Ela já teria sido outra que seria eliminada facilmente se não fosse o envolvimento dela com a Flyslane. Porque, querendo ou não, polêmica no meio disso tudo, ela rendia bons bafos na edição do programa. Sim, com certeza. E aí teve a saída da Gisele, logo na sequência, que é outra que tinha tudo pra ganhar o programa. Eu acho que pra mim, depois da Marcela, Gisele era uma possível ganhadora. Exatamente. Era justamente era essa ordem que eu tinha colocado lá no começo. Sim. Eu falava, ou é a Marcela ou é a Gisele que vai ganhar esse programa. A Gisele assumiu o favoritismo quando Marcela começa a namorar com o Daniel. Porque aqui fora, né, o fandom ficou todo puto, porque foi como se a Marcela estivesse traindo a Gisele com o Daniel. Então todo mundo... O pessoal da Gisela ficaram órfãos e foram todos pro lado da Gisele. E aí ela terminou sendo eliminada, protagonizou também várias cenas que eu acho que levou ela a esse paredão, porque o posicionamento que ela tinha, por muitas das vezes em algumas discussões, soou muito pesado. No discurso da eliminação que o Thiago faz, ele fala que ela tinha tudo para ganhar, ela tinha tudo para brilhar, quando ela estava na luz, ela era muita luz, mas quando ela estava nas sombras, de fato, a pessoa que ela assumia em situações críticas era pesado demais. Era dosado, né? Era uma dosagem que ela precisava ter. E realmente o comentário que ela fez em relação a Rafa, ao Pyong, em relação a eles não precisarem estar lá, foi uma coisa que eu acho que deu uma queimada nela também. Dela ter colocado isso. E a gente sabe que isso num reality que você tá falando de dinheiro e mudar de vidas... Todo mundo que tá aqui fora já sabe quem precisa e quem não precisa. Sim. Assim que entrou os famosos, saiu uma foto da casa de Pyong. Não tem explicação o que é aquela casa. 1,5 milhão não dá nem pra limpar aquela piscina. 1,5 milhão que ele gasta com os funcionários pra... Com certeza. Nós vamos entrar nesse mérito mesmo. E aí, eu acho que a primeira pessoa que falasse sobre isso lá dentro iria se queimar. Outra polêmica que teve referência a essa questão de dinheiro foi, acho que foi a Gisele, inclusive, que falou sobre a Rafa. Ela falou, sim, foi a mesma. Foi na mesma fala. Não foi perfume, um creme, sei lá. Algum perfume, um creme. E aí gerou uma outra treta, porque a Rafa se posicionou lá, né, falando que ela não podia estar falando isso, porque as pessoas aqui fora... É porque o Prior colocou isso, jogou a merda no ventilador, entendeu? O Prior estava ouvindo essa coisa. A Gisele o Prior estava no quarto, quando a Gisele estava comentando com a Ivy. Sim. Entendeu? E aí elas estavam comentando, o Prior estava fingindo que estava dormindo. E usou isso contra ela. Aí quando já não tinha nada a ver, numa paredão, quando ele foi pro paredão, ele começou a jogar essa e criou, né, já uma tensão aí entre Rafa, Manu, e ali onde o grupo dos hippies realmente foi radicado definitivamente. E aí depois... Porque só para concluir essa polêmica, você vê que a Rafa realmente ficou chateada com esse comentário, né? Depois que ela ficou sabendo e tudo mais. Tudo bem que ela falou lá para a própria Gisele, que isso não era coisa que se falava, elas tiveram uma conversa logo após o jogo da discórdia. E elas tentaram esclarecer, mas você viu que a Rafa ficou muito chateada. Com a Qualquer fala. um ficaria, né? Porque exatamente. Você tá chegando na final do jogo e aí agora você vem querer conferir saldo bancário das pessoas que estão lá dentro. Agora, exatamente. Aí teve a saída da Gisele e logo depois a saída da Ivy. Gente, eu acho que a Ivy tinha tudo pra ser uma das finalistas também, se não se misturasse com as pessoas erradas. Exato. A Ivy, eu acho que é um dos exemplos de que, assim, o grupo com quem ela se junta, ela se torna parte dele, né? Tipo, ela assume quem andas, que eu te digo quem tu és. Não é nem isso. Eu digo assim, se mistura com poucos para a escola. Porque, tipo, João, capítulo 3. É porque, assim, quando a Flyslane... Eu até perdi ali no raciocínio. O que acontece? Quando... Eu não consigo, não tenho material. Eu consigo. Minha língua não acompanha. Aí você percebe aí que você já perde a velocidade no terceiro segundo. E aí o que acontece? Depois que a Flyslane saiu, a Ivy e a Mari se uniu com o restante da galera. E foram dias de glória, de fato, porque a galera resolveram problemas,
A Ivy conversou com o Babu, que já tinha tido uma polêmica antes, depois eles se resolveram e terminaram aí. E houve uma conexão engraçada da Mari com a Ivy, Sim. né? Pareciam que elas já eram amigas de longa data. Que o Thiago, inclusive, chegou a falar que se elas tivessem se unido antes, Sim. a Mari teria brilhado muito mais e a Ivy não teria se desvirtuado, né? Sim. Porque se você for para olhar, a Ivy tinha uns comentários... Eu lembro quando a Thelma escolheu a Rafa e voltou no Babu para ir pro paredão. Lembra quando dividiram a casa em dois e tal, e eles precisaram votar entre eles e a Thelma terminou votando no Babu. A Ivy, o discurso que ela tinha com a Flávia, eu não acredito que ele votou nele, como assim? E de um jeito que potencializou um negócio que estava mais grave do que o povo que estava aqui fora. Sim. Que tinha entendido, de fato, que era que até o próprio Babu já tinha superado na hora do voto ali. Exatamente, e ela ainda fazendo aquele escândalo. E assim, eu acho que é alguém que tem uma possibilidade muito grande de ter oportunidades cá fora, porque ela é muito engraçada, Sim, divertida. Uma mulher super bonita, Sim, né? Muito já como é? Já tem os benefícios próprios, Sim, os atributos dela, já faz com que ela chegue bem em qualquer lugar. E logo depois da Ivy teve a Mari, porque a própria... Olha essa virada de olho. Tadinho, meu bem. Ela chegou na final sabendo equilibrar os potes na mão. Porque se você for parar pra olhar, eu acho engraçado quando não tem paciência, né? Toda essa conversa que ela foi tendo com a Flyslane, em muitos dos momentos era ela quem puxava a Flyslane pra realidade. Tipo, ajudou quando a Flyslane ficava pagando bico lá, bebeu, queria se pendurar nos lugares. Ela chegou, ela protagonizou diversos memes, inclusive nas redes sociais. E eu acho que foi alguém que eu terminei desenvolvendo um carinho por ela, logo chegando na final. Zero. Pra mim, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Ela é o tipo de pessoa que aqui fora não tem que me afastar, porque é uma pessoa que tá sempre sorrindo, fica aquela boca dela de chupar saliva. Nossa, mas assim, você lembra que ela tinha umas respostas prontas para as coisas, os provérbios? Estou grata, imagina, entendo, super entendo, então tá tudo bem, tá tudo bem. Quase levou ela pra cadeia por causa do papo da zoofilia. Sim. Né? Assim, por que esse negócio da zoofilia pegou? Porque ali era uma conversa de posição, de falar, não, isso é um absurdo, mas ela era um tão absurdo. Isso. Não, mas tudo bem, quem gosta. Então, essa fala dela de estar tudo bem, de ser legal com todo mundo, olha, pra mim, insuportável. Pra mim, ela deu muita sorte de não ter pingado no paredão. Ela pingou, né? Não, assim, em momentos, isso, ela foi pro paredão quando outras pessoas já estavam pedra cantada pra sair, senão ela já tinha saído antes. Exatamente, eu não gosto, queria deixar aqui claro. Ele não falou, mas ele quer deixar claro. Você compactou da mesma opinião. Você gosta ou não gosta? Pessoal da internet. Não, agora sou eu mesmo. É porque assim, como eu peguei já na metade do negócio, um dos momentos mais legais para mim foi os diálogos de Ivy e Mari na hora que elas estavam no ápice ali da amizade. Sim. Que ali elas protagonizaram, eu acho que um dos momentos mais engraçados do Big Brother, que elas são burras não, né? Mas elas são engraçadas igual. Então eu não tinha esse ranço todo da Mari. Agora a Ivy, de fato, eu acho que tinha tudo para ela ser uma pessoa melhor dentro da casa se ela não tivesse ali com essa galera, porque eu acho que ela é bem entrosada, ela é muito verdadeira e ela é extrovertida. Então eu acho que agora aqui fora, se ela tiver um espaço for dado, e ela tem muita humildade, porque ela já tá pedindo desculpa e tal, já tá pedindo super engraçadíssima, espontânea, grita, esse negócio... É sim, tipo a humilhação eterna, né? Sempre ela vai ter isso aí contra ela, mas ficou icônico. A conversa dela com a Mari, né? Que ela fala, eu sou inteligente, por que você tá rindo? E a outra... Épico! Não tô rindo disso, ela começa a rir. Eu também sou inteligente, não é um papo de louco. Agora, no assunto da Mari mesmo, acho que o que deu uma queimada nela foi a conversa que ela quis ter com a Manu, que a Manu não queria ter. Assim, foi desnecessária isso, eu e o Daniel acompanhamos essa conversa e isso abalou o nosso sono. A gente ficou com insônia. Eu comentei isso com o Júlio. Eu falei assim, porque eu não tô fazendo nada depois do trabalho, só tô vendo o Big Brother mesmo pra me desconectar. Só que aí você
pega uma pilha de uma briga que tá lá, nossa, tá incomodado. É que tá balançando. Pessoal, só pra vocês entenderem aqui. Já a terceira vez que ele me empurra, gente. É porque Agressão aqui, ó. qualquer tipo Bolinha. de movimento que a gente faz aqui na mesa e tal, gera um barulho, um ruídozinho no final. Aí tá o Daniel, toda hora bota o braço em cima da mesa e aí faz o barulhinho. Aí tem Rogério de cá e tira os braços dele delicadamente. E tal. É a terceira vez que ele tira agora. Pronto, Agora eu já tô aqui com o meu taser pra dar um choque nele. Enfim, só para eu concluir, né? Para eu poder concluir, se é que eu posso. Eu acho que deu uma queimada na Mara essa conversa que ela quis ter com a Manu e a Manu não queria ter essa conversa com ela. E ficou assim, algo muito forçado, sabe? De uma amizade tóxica mesmo, no sentido de só fez mal pra Manu aquela conversa. Eu tava acompanhando também a Tia Má, que ela tem uns textões Isso, maravilhosos. eu ia comentar justamente né? isso também, que ela comentou sobre isso, né? E ela fala sobre essa... E eu não tava nem tão envolvido, né? Uhum. Mas ela vem com um aspecto psicológico e problematizando que eu achei tão interessante, porque de fato era pra Mari se sentir melhor, não era pela amizade, não era pela Manu Gavassi, era por ela, ela precisava desabafar. Só que aí, nisso, ela trouxe um peso e ela complicou mais uma relação que já estava desgastada, né? Exatamente. Eu queria agora, o pessoal da internet está pedindo, para vocês fazerem um levantamento rápido dessas 4... Ó, só para o pessoal saber, que a gente é sincero com a nossa audiência. O que a gente vai fazer? Hoje é dia 25 e temos 4 pessoas na casa, correto? A Manu, Rafa, Thelma e Babu. Falem rapidinho sobre os 4 e aí a gente vai simular uma vitória. E a gente grava uns 10 minutinhos como se um tivesse ganhado, como se o outro tivesse ganhado. E vai pro ar quem for o vencedor, porque até lá eu já consigo fazer a edição. Okay. Então, por favor, vamos falar primeiro da Thelma, porque o William falou que a Thelma até então ela era uma planta. Era uma planta. E assim, não que eu não concordo, porque eu particularmente gosto da Thelma. Não assistiu. No que eu peguei o bonde andando, eu me simpatizo com ela, eu gosto muito mais dela do que do Babu, por exemplo. Mas, vendo vocês falarem sobre todas as tretas, sobre tudo que aconteceu, foi um nome que ele não passa. Eu acho que exceto a treta que ela teve com a Flaislane, que vocês também não chegaram a falar. Mas, assim, em nenhum momento vocês citam ela. Será que não é em decorrência da personalidade dela que se esquiva, de fato, das polêmicas? Pode dizer, né? Seu lugar de você estar aqui pra isso. Agora eu vou ter que usar meu perfil de advogado. De forma A propósito, alguma. a gente não tinha falado sobre isso, tá, gente? O Daniel e o Rogério são advogados. O Júnior também é advogado. Aí você já vê a baixaria que tá sendo 3 advogados numa mesa. Todos querendo defender seu posicionamento sobre o Big Exatamente. Brother. Se eu abrir escuta esse episódio, a gente tem a carta da suspensa. Com certeza. A comissão de ética te chamando. Pode vir aqui, por favor. Vamos conversar. Na verdade, a gente queria falar mal dos outros participantes e poupou a Thelma. Porque a Thelma, na verdade, ela estava em todos os BOs, se posicionando, falando. Quando teve o Away com as meninas, ela foi uma pessoa que falou. Teve treta com o Lucas, chamou ele de macho escroto, porque ele não tinha dado estaleca nenhuma. Em todos os momentos, ela teve sempre pontos de vista. Acontece que, quando a gente vai falando das tretas, vocês têm os extremos, né? Então, você tem o Adson, tem o Lucas, tem o Priorte e tal. E ela realmente, ela sempre estava ali um pouco mais à margem, mas não que isso faça dela planta. Ela não estava maravilhosa. Ela não estava tão planta quanto o Vitor Hugo. Não, se bem que o Vitor Hugo não era planta. Não, pra mim, se você for ver essa questão de planta, a Mari foi muito mais planta. A Gabi foi muito mais planta, sim. entendeu? Eles teve essas questões envolvendo nós. Então, assim, eu acho que o conceito de planta é aquela pessoa que faz de tudo para ser invisível e ir se articulando para chegar na final sem estar no envolver em grandes polêmicas. Então, né, eu vou me corrigir aqui depois de ter sido escanteado. Mas a palavra certa não era planta. É porque, assim, de fato, você não consegue se lembrar muito da Thelma durante a edição do programa inteiro. Quando você para falar de Thelma, você sabe que Thelma chegou na final. Você não sabe como. Sim. Teve muitas histórias que aconteceram, muitas discussões, muitos papos legais, papos cabeça, muitas pessoas protagonizando os momentos bons e ruins. Não. E a Thelma, de fato, ela não... Aí desse ponto de vista eu vou concordar.
porque ela realmente acabou indo à margem dos problemas maiores, sim. tá? Mas não que, assim, eu até fico ofendido de chamá-la de planta de tanto que eu gosto dessa pessoa. A gente, todo mundo tá percebendo. Não aceito. Hashtag Thelma campeã, né? A propósito do favoritismo de vocês é pra ela? Total. Total. Muito bacana. E desse outro lado aqui, a gente tá torcendo pra Manu, então a mesa tá bem dividida. Então, né, gente? Mas por que vocês queriam que a Thelma... Assim, é porque tem o ponto de vista externo, quem precisa, a questão financeira, o que a pessoa poderia fazer com dinheiro, etc e tal. Aí a gente tem o Babu na situação de pobreza, que ele vem alegando esse discurso desde o primeiro paredão, que pra mim se tornou ridículo. Sim, já é vergonha Isso alheia, já é toda vergonha vez, alheia. Porque você falar isso no primeiro paredão, ok. Você usar esse discurso É em uma 10 situação paredões... de pobreza que ele se projetou pra isso. É um cara que ganhou uma puta grana aí com cinema, ganhou prêmio, não sei o quê, e infelizmente teve uma Se vida ele não consequente. soube cuidar desse Não jeito... sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, mas enfim, uma Mas vida você econômica. percebe, você Você percebe Meu Deus, essa... se você tivesse essa ganhando dinheiro, se desse- tivesse ganhando com Eu sou o os Babu. filmes, imagina o quanto de álcool você já tinha comprado. Nossa, gente. Olha, Álcool gel, viu? é álcool gel, vai passar. Porque As bebidas, só. O Rogério tem uma compulsão por comprar álcool gel. Isso, ele comprou há um tempinho atrás com 5 5 litros. litros. 5 litros. 5 litros de álcool em gel e agora ele comprou 10 litros de álcool líquido. 70. A propósito, se você precisar de álcool gel, qual é a sua arroba? E aí? Mas eu faço estoque pra ajudar minha família. Se você ganhar 1 milhão, vai comprar tudo de álcool gel. Mas defendendo a Thelma. Não, mas a gente não tava mais falando da Thelma, amiga. A gente tava falando do Babu. Não, mas não, é sobre favoritismo. Favoritismo, ele não né? falou não. Ah. Gente, Fala. babou, inconsequente, gastou Não, grana. Isso. deixa eu te falar, porque teve um papo recentemente da Thelma e do Babu, que eles falavam assim, o que fariam se ganhasse. Aí ele tava falando que se ele ficasse em terceiro lugar, que acho que terceiro lugar ganha 20 mil, né? 50. Pra ele não é 0-0. Pra ele era 0-0, que só daria pra ele quitar as dívidas dele, que algumas pessoas iam ficar felizes porque ele ia quitar as dívidas. Se ele ficasse em segundo lugar, daria pra quitar e fazer uma viagem com a família. Acho que fazer uma viagem com a família e iria acabar o dinheiro. Sim. E aí ele fala Que aí visando Thelma ganhar comenta, aí né? Thelma comenta, então É guardar. você precisa guardar o dinheiro e tal. Por aí você tira que ele é o tipo de pessoa de fato que ele não sabe. E ele fala, eu não guardo dinheiro. Ele Pronto, mesmo por aí falou. você tira, meu amor. Ele vai ter 1 milhão agora e daqui a 2 semanas já não tem mais 1 milhão. Sim, eu acho que a vitória da Thelma tem vários simbolismos, tá? Primeiro é o fato dela ter passado ilesa sobre todas essas óticas, pela postura linear, coerente dela no programa. Advogado, não tem como Então, competir. não. Ela não se envolveu em nenhuma incoerência, até uma incoerência que ela acha que cometeu, que foi ter votado no Babu. Não foi incoerente. Não foi incoerência, por mais que ela tenha chorado, se martirizado, não foi. Mulher, negra, num programa tão emblemático, onde tantas questões foram levantadas, principalmente em relação ao machismo, então você tem todas essas ideologias, Conjunto ali nela. todos esses conjuntos que seria assim, não é nem uma questão de precisão, eu acho que ela como médica talvez já tenha uma condição de vida bacana, mas é por todas essas situações. Olha, o meu pódio, ele mudou um pouco. Antes eu queria que o meu pódio dos sonhos, tá? Eu queria que a Rafa ganhasse em primeiro lugar, a Manu ficasse em segundo, a Thelma em terceiro, o Babu em quarto. Só que, isso muito voltado para a questão da Rafa, que ela vai ir ajudar a construir... Com a prioridade, Com a do prioridade, que ela ia fazer exatamente. com o programa. Aí depois eu alterei o primeiro lugar para Manu. Por toda a estratégia, pela pessoa que Manu foi lá dentro, porque eu acho que ela foi uma personagem icônica em todo o programa. Ela foi uma das pessoas que protagonizou diálogos incríveis com os Memes participantes. da primeira vez que ela entrou. Memes, Primeiro, aquela sandália dela icônica, Sim. tipo... ela rendeu entrou na figurinhas, tela, já virou um já um meme. E aí o que acontece? Ela, eu acho que foi um dos personagens que ela foi muito incrível em toda a passagem dela no programa e se relacionando tanto com vilões quanto com mocinhos. Ela soube se posicionar muito bem. E aí eu coloquei, na minha opinião, o que eu queria que de fato fosse que ela fosse a campeã. Tem a possibilidade dela ser campeã? Tem, por conta dos fãs que estão aqui fora, de votos, aquela coisa toda. Mas eu ainda acho que a Thelma de fato vai ganhar. Eu ainda acho que ela vai ganhar. Minha torcida é pela Manu, mas eu acho que a Thelma ganha. Eu mudei minha torcida depois do que o Rogério falou. Então agora somos 3-1.
Enfim, né? Fala, Daniel, qual é a sua opinião também é Thelma, né? Lógico. Ou seja, na né, opinião gente? de ninguém o Babu ganha, né, pessoal? Não, Babu não. deve ganhar, o Babu. Inclusive, já Ele vai saiu, sair né, hoje. gente? Ele saiu. Pessoal, a gente... Que horas são? A gente vai parar só pra 8h20. assistir. Pra falar a verdade, a gente tá perdendo a live de Ivete Sangalo, né? Nós quatro. Não, Não, é 10. É 10. A da live é 10? Ah, então tudo bem. Enfim, o Babu nem se conversa, todo mundo tá contra o Babu aqui. Falando ainda sobre esse pessoal... a gente tem que fazer um áudio agora gravando como se a pessoa tivesse ganhado, né? Isso, programa meu, eu que mando. Eu comprei mesmo. Vai, brilha. Eu vou. O pessoal da internet vai botar a hashtag brilha. Hashtag... Melhor do mundo. Melhor do mundo. Então, vamos pro primeiro cenário. Que ninguém falou, né, coitada? A Rafa Kalimann acabou de vencer o Big Brother, gente. Gente, passado. Mas eu não entendi, a gente tem que fazer o quê? Uma reação? Tipo, gravar uma parte. O que vocês acham do resultado? Do resultado. Tá, vamos lá. Pausa 3 segundos, você vai ouvir um áudio agora gravado posteriormente ao ganho da Rafa, tá? Dos 3 e... Vocês viram que a Rafa ganhou? Nossa, que naturalidade, amigo. Eu acho que não tem que cortar. Vocês acham que tem que ter? Não. Tem que ter. Não é pra cortar. Vai. Não é pra cortar. Rafa ganhou. Vamos lá, 2, 3 já. Rafa ganhou. Eu sabia que ela ia ganhar. Gente, aquela causa que ela defendeu no começo, a questão do defender lá as crianças na África, ela chorou quando ficou sabendo do Covid. Foi uma das pessoas, de fato, que sentiu muito. Ela já disse que ela ia doar o prêmio inteiro para... Vamos agora só ver se, de fato, ela vai doar, né? Mas é uma pessoa que disse que, com todo o trabalho que ela já tem nas mídias sociais, que ela, de fato, consegue se manter. Então, assim, vamos esperar que, de fato, ela cumpra com o que ela prometeu lá no meio do programa e que ela aproveite muito bem, consiga arrecadações aí e manter esse projeto solidário, que eu acho que é super importante. Se chorar pelo Covid for motivo para ganhar um Big Brother na próxima edição, eu estarei em primeiro lugar, porque eu não parei de chorar até agora. Ai do céu. Vamos lá. Rafa ganhou, vocês vão comemorar ou tipo, vocês vão dizer que pena? Não, eu só não vou comemorar se o Babu ganhar. Eu não vou comemorar, não. Mas, gente, a Rafa ganhou. É Ela já ganhou, Ela já ganhou. Ela já ganhou. Não, como é que é? Aceita. Estamos no Não, futuro, segunda-feira. decepcionado. Gosto da Rafa, acho que a postura dela foi Acho legal. que ela é coerente. Acho que ela é coerente. Ela não pensou nos movimentos. Mas assim, eu fico decepcionado porque ela é uma pessoa que esse 1 milhão não significa nada para ela em relação à ajuda que ela vai poder proporcionar ao pessoal da África, que ela já ajuda. Eu acho que pela postura dela no programa, ela vai ganhar uma grana aí absurda com as publis e tal. Acho que essa grana poderia ter ido para outros participantes que realmente mereciam e precisavam mais. Ok. Você quer falar algo, Daniel? Eu quero. Eu preferia que a Thelma tivesse ganhado. Tá, de novo. Daniel, mas ela Eu vou falar isso pra todos. Até eu dizer que ela ganhou. Vai chegar a hora de ter uma ganhada ali. Até eu dizer que ela ganhou. Cara sensato. Não, mas eu gostei que a Rafa tenha ganhado o programa, porque eu penso como Ilha, no sentido de ela já ter entrado com essa causa, uma causa muito nobre, e sim, ela tem como se manter, ela já entrou com um padrão de vida privilegiado, né, com os demais participantes que eram dos inscritos, no caso, mas eu achei sim válido a proposta dela, achei coerente também, nos jeitos e andados. Meu Deus, a gente não tem como falar sem meme. Não. E agora, com 70% dos votos, o grande vencedor dessa edição do BBB 20 foi o Babu. Ridículo. Não gostei. Não gostei. Hashtag Porque ótimo. eu assisti até aqui. Porque hashtag, tipo, perdeu o programa inteiro. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. É uma pessoa que se lamentou. Eu só vou esperar dizer aí que vai ser a pessoa que vai ser recorde, que gastou todo o dinheiro. Exatamente, vai ganhar da Cida lá. Vai ganhar da Tá Cida, emprestando todo mundo. Exatamente. Nem Griselda, que acabou de ganhar os 20 milhões, 50 milhões. Gente, falar nisso, eu tô acompanhando de novo. Também tô acompanhando, Maravilhosa. amigo. Não tem o que fazer, a gente tá assistindo uma novela. Você vê a situação Não. desesperadora das pessoas quando ela começa a ver, vale a pena ver de novo. De novo. Que é o fina estampa, né? Que você tá falando. sim. Ah, gente, Acho que- mas assim, se vocês forem ver a situação do Babu, realmente ele tá fudido, né? Pode. Ele tá fudido. Se é que é realmente aquela casa dele lá no Vitical e Já tal. cortei aqui, tá fudido nada. A Fiat disse que ia dar um toque Não, pra ele. calma. Tem que ter Não, um eu trabalho. sei. Eu tô falando assim, eu também não gostei que Não ele gostei. ganhou. Não gostei que ele ganhou, porque eu acho que a história, a evolução dele no processo, no programa, as coisas que ele fez, Bem não, advogado, não, processo.
Não gabaritava para ganhar. Não foi injusto. Tá ficando tão bom a justificativa de vocês que eu vou manter todas no episódio. Então vamos agora pro próximo cenário, em que a Manu Gavassi, com 75% dos votos... Ele só foca em acaba 75%. É que eu tô lendo aqui os outros percentuais. Achei um pouco baixo pra falar que foi vitória. Exatamente. Vamos falar de Manu Gavassi? Vamos. A mulher tinha tudo pra ganhar e ganhou. Entrou com a receita do bolo. Quem mais levou a sério? Soube conduzir dentro e fora da casa, se aliou a pessoas que tinham muita relevância lá dentro, soube fazer a ponte entre as partes e ouvir o lado pesado da força e o lado tranquilo da força, e achar uma linha tênue ali entre ambas as partes, se colocou bem em todas as questões, quebrou todas as regras que ela tinha colocado para ela mesma dentro do programa, de como se manter, inclusive a sanidade mental dela lá dentro. Ela se mostra muito frágil em alguns momentos, ela surta em alguns momentos, ela é real. Eu acho que foi uma pessoa que, de longe, não criou um personagem para entrar nesse programa. Ela conseguiu sustentar, de fato, quem ela é lá dentro e fora de casa. Palmas, por favor, quero palmas. É isso. Arrasou bonito. Ela foi coerente nos andados, nos trejeitos, no tom de voz. Ela foi completamente... E assim, vamos comentar que, de fato, toda a estratégia de marketing que ela fez aqui fora não tinha como não dar esse troféu pra ela, gente. É 1 milhão. Eu não concordo com o que ela vai fazer com esse 1,5 milhão, tá? Porque, tipo, ela disse que ia investir em música e tal, e clipe e tal. Beleza, ela é alguém que não... Sabe o que aqui seria legal? Manu Gavassi ganhou. Não precisa dar 1,5 milhão a ela. Ela só ganhou porque ela mereceu o programa. Ela ganhou em toda a estratégia. 1,5 milhão pode dar pra Thelma, tá? Mas o título de campeã do programa pra mim é da Manu. Não, mas você concorda? Sim, se você for parar pra olhar? A Manu, eu acho que... Eu acho que a Manu é a grande materialização do foda-se. Ela entrou lá, foda-se, vou fazer o que eu quiser, foda-se Boninho, foda-se Boninho, foda-se Pato Branco, não vou falar, deixou ele no vácuo, não vou ele comemorar. mandando ela falar, não sei se vocês lembram daquele episódio que a voz lá mandava ela falar, mandar uma mensagem pro Não tenho Adson. nada pra falar. Não vou falar. Não vou falar. Isso aí. Deu as costas. Então, assim, ela foi levando grande parte do programa bem assim. Vou fazer o que der, o que eu quero, não tô afim. Só vou fazer o que tiver ao meu alcance. Isso foi virando meme, isso foi ficando engraçado, isso foi ficando afrontoso e conduziu ela até onde ela chegou. Então, realmente, assim, é um mérito ela ganhar por toda a produção, por todo o preparo que ela teve em fazer os 130 vídeos, a postura dela lá, em ser engraçada. Algumas situações que até irritava, porque nos ofende enquanto público, a questão de você não estar levando a sério uma brincadeira da discórdia, de achar que tudo tá muito, então acho que ofendi um pouco o público que estava esperando a treta, mas fantástica, fada sensata, arrasou, e não deixa de ser merecido esse prêmio, embora eu acho que não deveria ter levado. Eu acho que ela tinha que ter ganhado sim, porque ela começou a jogar aqui fora, né? Exatamente. Antes de começar o programa, ela já tinha começado a jogar de fato. Então, desde quando ela já entrou com aquilo, ela entrou focada, ela entrou com esse sentido de vou fazer VT mesmo, foda-se. Vou focar na minha carreira. A palavra aqui, de novo, foda-se. Vou focar na minha carreira. Se nada der certo aqui, eu simplesmente fiz a ponte. É alguém que pode encabeçar programas na própria Globo. Ela atingiu o topo no Spotify, dentro do país e fora do país, com a atuação dela lá dentro. Gente, a mulher levou Dua Lipa, pessoal, pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos começar a fazer a coreografia. Tamborzinho. Então, assim, eu acho que é alguém, de fato, que marcou a edição de diversas formas, e a maioria delas positiva. Eu também acho. Não tem mais nada que eu possa acrescentar. Porque vocês, tipo, não viraram lugar de fala nenhum, poxa. O único que eu poderia falar. Mas, assim, eu acho que o lance dela não era nem tanto foda-se, mas era a questão de como para ela não representava tanto o aspecto financeiro, ela tinha uma liberdade para mostrar a personalidade, que ela não ia se submeter a tantas questões. Então, ela vai de desencontro ao que o pessoal fala para ela fazer, o que também, no aspecto de fazer com que o programa seja interessante, acabou funcionando.
Porque tinha que ter uma pessoa ali pra quebrar a produção, pra, sabe? Uhum. Teve um momento que eu Eles não achei podiam ela... esperar nada dela. E assim, ela era muito foi corajosa. inusitado, exclusivo. Ninguém nunca, em nenhuma edição, você tem alguém que tem esse nível de Sim, afronte. que passou dessa linha, né? Sim. Igual eu acho muito legal a cena em que eles colocaram os dias, mudaram pro 99, em que todo mundo fala, nossa, mas eles devem estar brincando com a gente com aquele maior pudor. E ela chega, nossa, produção, vocês arrasaram agora. Então, tipo, ela é muito mais debochada, ela atravessa essa linha aí Sim. com o Boninho. E para finalizar, né, vamos ao momento mais esperado deste programa, para quem tá gravando. Não sei se pra você ouvindo, que vai ocasionar a terceira multa do Rogério. Com 95% dos votos. 95! 95! Eu me choquei também na hora. Quem venceu essa edição foi a Thelma. Como vocês estão se sentindo? Maravilhosa, Colega de mocidade merecedora, sambista. Sambista não, dois alto. Compositora. Dois alto, compositor é ótimo. Dois alto que sambista, vamos e viemos, que ela sambando Siri na lata, pelo amor de Deus. Ela não samba bonito, não. Ah, não. Samba bonito. Gente. Ah, não, para que tá feio. Ela ganha Para Para que tá feio você. Para que tá feio você. Querendo desmerecer o samba do Ontem eu tava Pelo comentando amor o de Deus. seguinte. Treta. Eu gosto muito dela sambando. Eu acho que ela não tem aquele corpão de mulata, assim, sabe? Uma coisa meio Voluptuosa, assim, porque ela é Eu magrela, que ela é magrinha. Ai, não, sofra Gente, demais. Meu Deus, que eu... Eu só acho que ontem ela fez um comentário na festa que o botox dela tá vencido, que ela tá com muitas. Ela tá franzindo muita testa, né? Inclusive tem uma cara de choro dela que ela parece a Rita Cadillac pintando o rosto, assim, sabe? De palhaço. Então significa que o fato dela não ter tido expressão no programa inteiro era uma coisa de botox. Pode ter sido o Botox O vencido. botox. O botox dela acabou, ela mesmo falou. Ai, mas maravilhosa, Gente, super ela ganhou, merecido, super merecido, coerente. coerente. Nunca mentiu, nunca errou. Ainda bem que você Nunca conseguiu critiquei. o programa inteiro sem cortes. Nunca porque, critiquei, de fato, maravilhosa. Bom, gente, aí minha posição dela, de fato, como eu falei, ela mereceu. No que diz respeito à questão de condições, é alguém que soube aí conduzir a passagem dela no programa sem se envolver em grandes polêmicas. Em todos os momentos que ela se envolveu em alguma polêmica, ela terminou ficando do lado correto da causa. E é isso, parabéns, vá curtir esse prêmio, vá sair do aluguel, que ela disse que ia sair do aluguel, né? Eu acho que assim, que de todos os programas que já tivemos aí, nenhuma final foi com pessoas que realmente precisassem, sabe, assim, daquela grana. Precisava, né? E tinha a outra Maria também. Maria. Teve pessoas que realmente precisavam da grana, mas ali nós estamos falando já de pessoas que já são da área aí, né? Sim. E é isso. Grandes influenciadores, Temos um com programa, dinheiro. pessoal. E é a única. Só Gente, complementando, gente, calma, não Mais fica, meia não. hora de É tempo. a única que foi inscrita, sambando na cara dos De convidados. fato. É, porque no caso ela é da galera inscrita, desconhecida, né? Ela é a Sim. única Big Brother legítima. Uau, gente, Hey, mas aqui eu estou esperando Hey, mais Thelma. 10. Eu já estou esperando mais 10 famosos na próxima edição. Não venha pra cá botar 20 desconhecidos lá dentro, não, que eu não aceito mais, viu? Não. Pelo amor de Deus. sem Inclusive, condição. se quiser só colocar influenciadores lá dentro pra brigar, você aceita também. Exatamente. Aí vai virar fazenda. Verdade, já tem esse programa. Já tinha, né, amigo? Então, Brito. Inclusive, Então, espero o Brito. próximo convite pra gente comentar a fazenda. A Fazenda, vai Gente, deixa eu começar. falar, só pra agradecer aqui a vocês. Pra gente tá sendo super especial ter vocês aqui com a gente. A gente já quis. Isso vai estar acabando. É algo que tá acabando. Eu tinha mais uma hora pra falar, né, Daniel? Tinha mais uma hora de Thelma. Tinha mais 5 folhas, a gente tinha mais 5 folhas aqui de jeito que Uma apostila. Deixa eu finalizar, gente. Pelo amor de Deus, passar já não aguenta mais. Mentira. Corta na emoção. E eu queria agradecer muito a participação de vocês. Pra gente tá sendo uma experiência nova. E eu e o Júnior, a gente está aprendendo cada vez mais a lidar com esse novo universo de podcast. Estamos gostando cada vez mais. Eu até agradeço ao Júnior, que participou um pouco dessa edição. Terminou pelo fato de ele não conhecer muito, não assistir muito, não acompanhou, ele não estava muito presente. Mas de me inserir nesse universo, que eu também não conhecia muito podcast, e terminei entrando nesse universo por conta dele. E agradecer a vocês por se sentar aqui e dividir
a opinião de vocês, foi muito divertido, eu me diverti muito, espero que vocês aí de casa também tenham se divertido também, entrado na onda. Eu espero que tenham mais programas que a gente possa comentar, a gente pode fazer vários especiais falando da vida alheia, eu acho que é um sucesso, super Falou de vida alheia. Já sei que você sabe o tema. Tem um vídeo do Paulo Gustavo, Se não tiver né, reality, da vida alheia. se não tiver reality, a gente pode falar dos amigos. O importante é falar da vida alheia. Gerar comentário. E aí, mais uma vez, obrigado ao Rogério e ao Daniel. Vocês podem seguir eles nas redes sociais também, eu vou deixar o arroba deles dois aqui, tá? Na descrição desse vídeo. E continuem ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Logo mais nós temos novidades aí. E é isso. Um grande beijo, se despede do pessoal, Júlio, também. Deixa os meninos também agradecerem. Eu sei que foi especial. Foi muito especial. Foi bom pra você. Queria agradecer a oportunidade, pedir desculpa aí no começo, a gente fica um pouco travado, mas é isso que acontece sempre. E é isso. Muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso, foi fantástico. Foi ótimo. Não, foi muito legal, né? Um tema que eu gosto muito, foi divertido, foi engraçado. E é isso. Precisar só chamar, sabe? Precisar só chamar. Traz a cerveja que a gente já monta um programa aqui da Tudo em Casa. A gente faz uma live. Então é isso, gente. Esse foi nosso primeiro episódio especial do Big Brother, com essas participações mais que especiais. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por nos ouvirem. Um abraço.